Sabe aquelas coincidências inacreditáveis que acontecem na vida? Algumas pessoas chamam de sorte, outras de falha na Matrix, mas o fato é que quase todo mundo tem alguma história impressionante para contar, desde as mais corriqueiras do dia a dia até os acontecimentos mais assustadores. Reuni nesta lista alguns casos que mais me surpreenderam de coincidências que ficaram conhecidas no mundo todo. Acompanhe alguns dos acontecimentos assustadores da história. Pra quem não sabe. 1. Mortes gêmeas. Em 2002, aos 70 anos de idade, 2 irmãos gêmeos morreram com poucas horas de diferença, em acidentes separados ao norte da Finlândia. O primeiro dos gêmeos morreu quando foi atingido por um caminhão enquanto andava de bicicleta em Raai, a 600 km da capital Helsinki. Algumas horas depois, a apenas 1,5 km do local, faleceu em outro acidente o seu irmão. Isso é uma coincidência histórica. Embora a estrada seja muito ocupada, os acidentes não ocorrem todos os dias, disse a policial Marja-Leena Altala Reuters. Eu fiquei de cabelos em pé quando ouvi que os 2 eram irmãos, e gêmeos idênticos ainda, complementa Altala. 2. Gêmeos com a mesma vida. A história de Jim Lewis e Jim Springer é ainda mais impressionante. Eles são gêmeos e foram separados no nascimento. Sem nunca saberem um da existência do outro, ambos foram batizados com o mesmo nome. Ambos escolheram suas profissões pela habilidade para desenho mecânico e carpintaria. Os 2 se casaram com uma mulher chamada Linda e ambos tiveram um filho, um chamado de James Alan e o outro James Alla. Ambos se divorciaram após um tempo e casaram com outras mulheres, ambas chamadas Beth. Para completar a coincidência, ambos deram o nome de Toy a seus cachorros. 3. Coincidência real. Essa história concentra uma série de coincidências e lembra um pouco os acontecimentos dos irmãos gêmeos que acabamos de falar. Em Monza, na Itália, o rei Humberto I foi a um pequeno restaurante para jantar e, quando o dono do local se apresentou ao monarca, Humberto percebeu que eles eram tão parecidos em seus rostos e corpos que poderiam ser considerados gêmeos. Os 2 homens então começaram a discutir as similaridades notáveis entre eles e descobriram muito mais do que a semelhança física. Ambos nasceram no mesmo dia, do mesmo ano, 14 de março de 1844, e na mesma cidade. Ambos se casaram com uma mulher chamada Margherita. O chefe abriu o restaurante no mesmo dia em que o rei Humberto foi coroado como rei da Itália. Por fim, no dia 29 de julho de 1900, o rei foi informado de que o chefe havia morrido naquele dia em um misterioso acidente com arma de fogo. Humberto então foi a público expressar seu pesar pelo ocorrido e acabou sendo assassinado também com um tiro, por um rebelde em meio à multidão. 4. O morto da sorte. Em 1858, nos Estados Unidos, Robert Fallon foi morto a tiros como um ato de vingança durante um jogo de pôquer. Segundo os jogadores, Fallon havia trapaceado no jogo para ganhar $600 e, por isso, merecia a morte. Com o lugar do jogador vazio, os jogadores passaram a procurar uma nova pessoa para ocupar aquele assento. Um corajoso topou assumir o lugar considerado de azar e passou a jogar como morto. Antes que a polícia chegasse ao local, o novo jogador já havia transformado os $600 em $2.200, algo que pode ser encarado como uma vingança do morto contra os jogadores que o mataram. A polícia exigiu apenas os $600 originais como parte da herança de Fallon. No processo de investigação para encontrar o herdeiro, os policiais acabaram descobrindo que o jogador que tomou o lugar de Fallon era ninguém menos do que o seu próprio filho, que não via o pai fazia quase uma década. 5. A queda constante do bebê. No ano de 1930, um homem chamado Joseph Figlock estava caminhando pelas ruas de Detroit quando uma mãe descuidada deixou que seu filho caísse da janela do pequeno prédio em que moravam. O bebê caiu em cima de Figlock. Como a queda foi amortecida, ambos saíram ilesos. Um ano depois, o mesmo bebê caiu da mesma janela e, pasme, atingiu novamente Joseph Figlock, que estava passando mais uma vez pelo local. Novamente, ambos sobreviveram e saíram intactos do ocorrido. 6. Coincidência fotográfica. Em 1914, uma mãe alemã deixou uma chapa de filme para ser revelada com a foto de seu filho em uma loja de Estrasburgo. Com o início da Primeira Guerra Mundial, ela não pôde voltar à cidade para pegar o filme e acreditou que a foto estava perdida. 2 anos depois, ela comprou uma nova placa de filme em Frankfurt, que fica a mais de 100 km de distância da primeira cidade, para tirar uma foto de sua filha recém-nascida. Após a revelação do filme, ela descobriu que aquela era, na verdade, a mesma chapa utilizada por ela para fazer a foto de seu filho. O filme jamais foi revelado e foi erroneamente vendido como um filme virgem, e surpreendentemente, comprado pela mesma mulher. O resultado foi uma foto de dupla exposição, que mostra as imagens de seus 2 filhos sobrepostas. 7. Morte atrasada.
Em 1883, Henry Zegland rompeu o relacionamento com sua namorada, que, com a angústia do término, cometeu suicídio. Enfurecido, o irmão da garota caçou Zegland e atirou contra ele. Acreditando que havia matado o ex-namorado de sua irmã, o jovem tirou sua própria vida. No entanto, Zegland estava vivo. A bala passou de raspão por sua cabeça e atingiu uma árvore próxima. Anos mais tarde, Zegland resolveu derrubar a árvore, que ainda estava com a bala endereçada a ele alojado em sua casca. No entanto, como ela era muito grande, o rapaz resolveu que seria melhor explodi-la com dinamite. A forte explosão foi o bastante para lançar a bala com força na cabeça de Zegland, que morreu instantaneamente. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comente qual foi a coincidência que mais te surpreendeu, e até o próximo vídeo. Valeu!